E antes de eu começar o vídeo e de eu começar a correr agora, deixa eu falar. Hoje, pela primeira vez, eu gravei com a câmera horizontal. Então, se eu estiver um pouco desnorteado, se estiver um pouco diferente, é por causa disso, tá bom? Oi, meu nome é Darda Vitória, este é meu canal e seja bem-vindo a mais um vídeo. Finalmente, depois de tanto tempo, estamos de volta com o quadro Jovem, não se engane. E hoje nós vamos falar sobre o que você já viu aí no título do vídeo, relacionamentos. O que um cristão tem para falar de relacionamentos, né? É um assunto muito importante, muito delicado também, porque hoje em dia a gente vê as pessoas tendo aqueles relacionamentos muito sem objetivo nenhum. Ou o objetivo é só mesmo o prazer sexual, né? Mas o cristão não vê o relacionamento só como uma fonte de prazer sexual. Não confunda o que eu disse. É óbvio que no relacionamento você deve ter sim essa fonte de prazer, mas esse não deve ser o único objetivo do relacionamento. E a fonte de prazer no relacionamento é só no casamento, ainda por cima. É só no casamento, não é um namoro casual, não é uma ficada, não é uma união estável, não é morar junto. É um casamento, meu bem. Casamento, cartório, tudo assinadinho, tudo certinho, todos os direitos ali, tudo nos conformes. Porque na lei dos homens, na lei de Deus também, se você não é casado na pessoa no papel, você continua solteiro, o seu estado civil não muda, você continua sendo uma pessoa solteira, o homem com quem você tá junto continua sendo homem de outra pessoa, continua sendo um homem que não é seu, e vice-versa, a mulher que você tá junto não é a sua mulher, a mulher que você está junto, você não tem direito sobre o corpo dela na lei de Deus. Talvez na lei dos homens ninguém ligue pra isso, né? Talvez não, ninguém liga pra isso na lei dos homens. Na lei dos homens é mais sobre os patrimônios. Mas na lei de Deus, você não tem direito sobre aquela pessoa. Então antes, quando eu pensava na ideia do que é um namoro cristão, antes eu via isso como algo muito trabalhoso. Eu vou explicar para vocês como deve ser um namoro cristão da maneira correta. Eu achava isso tudo muito trabalhoso, eu achava, nossa, que demora, que negócio assim, que vai demorar um bom tempo para poder, né, se concretizar, para poder chegar a hora ali do finalmente vamos ver. Mas quando você tira os seus olhos e a sua intenção das coisas desse mundo e coloca os seus olhos em Jesus, coloca os seus olhos nas coisas do reino, coloca os seus olhos em Deus, toda a sua visão, todo o seu pensamento, toda a sua ideia muda radicalmente. E não é uma coisa que você precisa se esforçar pra mudar isso, sabe? É uma coisa que vem com o tempo, é uma coisa que vem assim, ó, gradativamente. Talvez no começo seja um esforço pensar nisso, talvez no começo seja duro pensar nisso. Mas com o tempo você vai amando pensar nisso, com o tempo você vai amando essa ideia. Por amor, primeiramente, a Jesus. As suas intenções, quando você olha primeiramente para Jesus e para as coisas do reino, buscar primeiro o reino dos céus e todas as coisas vos serão acrescentadas, quando você guarda isso no seu coração e entende isso de fato, tudo é resto. Todos os outros prazeres, todas as outras coisas desse mundo, tudo é resto, porque a sua prioridade é Jesus. A sua prioridade é agradar ao Senhor. Então, tudo que você for fazer, que para os outros é trabalhoso, se torna algo muito prazeroso, porque você sabe que você vai estar agradando a Deus dessa forma. E que ainda por cima você vai estar fazendo da maneira certa, sabe? Porque tudo que a gente faz para Deus, além da gente agradar ao Senhor, a gente se beneficia com isso. Porque Deus é tão bom que Ele fez todas as suas leis, que Ele deu todos os seus mandamentos, de forma que isso beneficiasse primeiro a nossa vida, a nossa saúde, a nossa vida aqui na terra, sabe? Com todas as dores, todos os pecados, mas mesmo assim, Ele deu todo um manual pra gente, pra que a gente possa seguir e assim se dar bem na vida. E assim viver feliz aqui na terra e ainda por cima conquistar o reino do céu. Meu Deus! Que Deus maravilhoso é esse que eu sirvo? Meu Deus do céu! Eu já ia falar, minha Nossa Senhora! Então vamos lá, né? O que é um namoro cristão? Primeiramente, já pra cortar a sua graça, já pra acabar com a sua alegria e com as suas esperanças terrenas, no namoro você não vai ficar dormindo juntinho com a pessoa, no namoro não é pra você
ficar vivendo com a pessoa como se vocês já fossem casados, sabe? Aquela intimidade enorme, aquela coisa maravilhosa, não. No namoro não é pra vocês só ficarem pensando em beijar, só ficarem pensando em, né, fazer outras coisas. É um tempo completamente destinado a você somente conhecer quem a pessoa é de fato. Conhecer o interior da pessoa. E não... Entendeu? Por quê? O cristão, ele tem que namorar já na intenção de casar. Não é aquela coisa assim, igual são os namoros de hoje em dia, né? Que a pessoa fala assim, que a gente vai casar, e a outra pessoa já fica, não, o cristão já namora já na intenção de casar, já namora ali, ó, sabendo que não, se for da permissão de Deus, se der tudo certo aqui, no que a gente fosse conhecendo, e der tudo certo, e a gente fosse gostando, e a gente for suportando um ao outro, e a gente for lidando um com o outro, a gente for se amando de verdade, se conhecendo a fundo, a gente vai casar, já é certeza. Já é uma coisa que você já tem que ter certeza que vai acontecer, que você não vai morrer namorando aquela pessoa. Você vai morrer sem desfrutar, né, do que você quer desfrutar de fato daquela pessoa, você vai morrer no pecado. Ou dos dois, um. Eu sou uma pessoa solteira, não namoro nem nada, mas o que eu aprendi desde quando eu me converti, que no namoro você vai conhecer o interior da pessoa para que no casamento você não descubra coisas novas e nessas coisas novas que você for descobrir resulte em um divórcio. Então, a gente não pensa só no casamento, mas a gente pensa também na longanimidade desse casamento. Porque não é para esse casamento acabar, é para vocês morrerem juntos, tá? Casou, acabou. Casou, vocês se tornaram uma só carne, não tem mais volta. Esse deve ser o pensamento cristão. Você não deve casar pensando em se divorciar. Você não deve namorar não pensando em se casar. Você deve namorar pensando em casar e ficar pro resto da vida junto com aquela pessoa. Tem muita gente que fala assim, que homem muda depois do casamento. Porque mulher muda depois do casamento. Tudo mentira. Vamos falar de pessoas, por exemplo, pessoas narcisistas, pessoas abusadoras, né? Porque existem diversos tipos de abusadores, né? Abusadores financeiros, abusadores psicológicos, abusadores físicos e por aí vai. Aí vem o ser humano me dizer assim, porque antes da gente casar, antes da gente se juntar, a pessoa não era assim. Olha, talvez ela não era 100% da maneira que ela se tornou, que ela se mostrou pra você, mas que ela já dava sinais, ela dava. Isso eu lhe garanto. Só que às vezes você estava tão distraído com aquela paixão que te cegou, você estava tão distraído com o quanto aquela pessoa era boa de cama, você estava tão distraído com outras coisas, com o quanto aquela pessoa era boa em te encantar, com o quão bom era o beijo daquela pessoa, que você não prestou atenção nos sinais de caráter dessa pessoa, que você não prestou atenção nos sinais de narcisista dessa pessoa, que ela com certeza já te mostrou antes e você não prestou atenção. Então é pra isso que serve o namoro, é pra você conhecer a pessoa e saber assim, não, com essa daí eu vou ficar até eu morrer, com essa daí eu vou ficar até Cristo voltar. Então o namoro não é um tempo de vocês desfrutarem de prazer, o namoro é um tempo de vocês conversarem. Porque se você vai naquela de ficar tirando casquinha, uma hora você vai cair no pecado. E se você cair no pecado, se você e aquela pessoa consumarem o ato da relação sexual, vocês vão se tornar uma só carne. Vamos dar uma lidinha aqui. Gênesis 2:23. Disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Isso foi Adão nomeando a pessoa que foi criada a partir dele, a partir da costela dele, que era Eva, mas dando ao nome à espécie dela, né? Mulher, porque do homem foi tirada. 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então, quando você consuma o ato da relação sexual, vocês se tornam uma só carne, sabe? Vocês consumam ali não só um laço de corpo, mas um laço de alma. Você sabe a profundidade do que é ter um laço de alma com alguém? Às vezes você sai tendo relações à torta e à direita aí, mas não tem noção que a cada pessoa que você se deitou, você fez um laço de alma com ela. A cada pessoa que você se deitou, você vai carregar um pedaço dela com você e vice-versa. Os problemas, as dores, os traumas, toda a sujeira que aquela pessoa carrega dentro da alma dela vai ser passada pra você. Às vezes, o que é de bom não vai ser passado, porque vocês estão em pecado. Mas o que há de ruim,
ali naquela pessoa, no interior daquela pessoa, na mente, sabe? Problemas interiores. Vocês vão trocar isso, entende? Vocês vão carregar um pedaço um do outro em todo lugar que vocês forem. Na mente, no interior, no coração, vai ser carregado. Por mais que seja inconsciente, por mais que você não tenha consciência disso, por mais que você não prenda os seus pensamentos naquela pessoa, e por mais que você não tenha se apegado, enfim, mas tá ali. Por isso que quando a gente vive no pecado da imoralidade, a gente... Olha, ninguém tem paz quando vive no pecado da imoralidade. Você acha que tá ali satisfazendo as suas vontades, né, os seus desejos, e que aquilo ali já é o suficiente, aquele prazer momentâneo já tá te fazendo muito bem, mas na verdade, no fundo, você sabe que você não vive uma vida de plena paz. Você sabe que você sofre por uma ansiedade que você não sabe nem de onde vem, sabe, uma coisa assim, aquela coisa esquisita, e tantas outras coisas. O laço de alma é uma coisa muito séria. Bom, primeiramente, não faça um laço de alma com várias pessoas por aí à torta e à direita. Segundamente, não faça um laço de alma com uma só pessoa. Ah, porque é meu namorado. Ai, porque a gente mora junto. Ai, porque a gente vive uma união estável. Eu posso fazer um laço de alma com essa pessoa porque eu sei que eu vou viver com ela pro resto da minha vida. Eu amo ela, ele me ama. Calma lá, querubim, calma lá, alecrim. Não é só essa a questão de, ai, eu tô com uma pessoa só, tô aqui de boa no meu cantinho, então tá tudo bem. A gente também não pode achar que só porque a gente tá fazendo meio certo, que tá tudo certo. Não, você tá ali só com uma pessoa, você tá ali quietinha com uma pessoa só, beleza. Mas vocês são casados no papel? Vocês são casados na lei dos homens? Vocês são casados na lei de Deus também? Vocês receberam a bênção dos homens e a bênção de Deus? E aí? A gente não pode fazer as coisas de qualquer jeito para Deus. Tem que ser uma coisa ali, ó, com muito zelo. E foi o que eu falei no início. Pode parecer que não é fácil, pode parecer que é chato, que é trabalhoso, mas quando você ama Deus de verdade, você pensa nisso com tanto amor, com tanto carinho, você pensa nisso como o mínimo que você tem que fazer para Deus, sabe? Você pensa nisso como o mínimo da sua obrigação, como o mínimo que você pode entregar a Deus, sabe? Que é um cuidado com a sua santidade, é um zelo com a sua santidade, é um zelo com o seu corpo. Porque o pecado sexual é o pior de todos, não só por causa do laço de alma, mas porque no pecado sexual você peca contra o seu próprio corpo. E o seu corpo, você lembra o que o seu corpo é? O seu corpo é a habitação do Espírito Santo de Deus. Ou pelo menos deveria ser, né? Então, a gente tem que fazer do nosso corpo um lugar habitável para Deus. Não é qualquer coisa, não é algo trivial, não é algo banal. É algo sério. E quando a gente toma noção disso, de que Deus habita em nosso corpo e de que o nosso corpo tem que ser habitável para Deus, tudo que a gente for fazer, a gente faz com zelo. Cada ato que a gente for fazer, cada palavra que sai da nossa boca, cada olhar que a gente for dar, sabe? Cada relacionamento que a gente for querer iniciar, tudo a gente faz com zelo, porque é pra Deus, sabe? Pra gente não pecar contra o nosso corpo, pra gente não pecar contra a casa de Deus. E sobre o propósito do relacionamento. Ah, Duda, tem até isso? Tem. Você não vive a sua vida sozinho pensando que ela deve ter um propósito? Sim. Então, se você fosse unir a uma pessoa, se tornar uma só carne com outra pessoa, isso tem que ter um propósito também. Não pode ser só por mero prazer. Não pode ser só por atração física, sexual. Não, tem que ter alguma coisa ali. Tem que ter algo que vocês possam oferecer juntos para Deus. Então, bora lá. Bora pensar num relacionamento que glorificou muito a Deus. Maria e José. Eles estavam noivos quando o Espírito Santo concebeu Jesus no ventre de Maria. Eles eram muito jovens, principalmente Maria. E eles tiveram uma maturidade tão grande que muito marmanjo e marmanja aí de 40 anos não tem. Porque José, ele não queria escandalizar Maria, porque eles não tinham se casado ainda e tal, e ele fez de tudo para poder proteger a imagem de Maria, a moral de Maria, porque, pô, eles não tinham se casado ainda e a mulher parece grávida, meu Deus, que é isso? E ele foi todo zeloso, ele foi todo cuidadoso com ela. Teve também quando Jesus ficou para trás, lá em Jerusalém, eles estavam voltando para casa, Jesus ficou para trás, e eu tava ouvindo uma pregação do Cláudio Duarte, e ele falando, né, eles já tinham feito uma caminhada de um dia e tal, e quando eles viraram um pro outro assim, e perceberam que Jesus não tava lá,
Eles não começaram a discutir, eles não começaram a brigar um com o outro. Pô, a culpa é sua, você deixou o menino lá, era você que deveria ter cuidado dele, você deveria estar olhando ele, não sei o que, não sei o que. Eles não brigaram, não. Eles só viraram pro outro, vamos voltar. Eles não discutiram, eles não resmungaram, não murmuraram. Vamos voltar. Pronto! Então, se você for ler na Bíblia toda a história deles, toda, sabe, como eles eram juntos, tudo ali, eles foram muito maduros e esse relacionamento, isso sim é um relacionamento que glorifica a Deus. Então, se você olha para um relacionamento desses e não quer imitar, tem algo de errado em você. Agora, se você, aí, varão ou varoa, por exemplo, quiser ter o espírito de Salomão, né? Que quer ter 1001 mulheres e ainda por cima em julgo desigual, porque além dele ter ficado com várias mulheres, todas essas várias mulheres eram pagãs. Salomão era filho de Deus, Salomão era, sabe, tava ali debaixo da promessa de Deus e tal, e foi lá e ficou com um monte de mulher pagã, e aí nisso ele foi, né, desviando ali da fé dele. Então, se você quiser ter um espírito de Salomão aí dentro de você, se você quiser alimentar esse seu espírito de Salomão, você é quem sabe. Mas se você quiser ter um relacionamento que glorifica o Senhor Jesus, aí sim, aí tá, ó, tá no caminho certinho. Então, se você estiver aí num relacionamento, ou estiver pensando em entrar em um, ou estiver só esperando, né, Deus enviar a pessoa certa pra você, tenha consciência disso, que o momento de namoro, seja lá quanto tempo for que ele dure, que não dure mais do que ele deva durar, para que vocês não caiam em pecado, pelo amor de Deus. Não vai ficar namorando aí por 10 anos, tá? Namore menos, tá? Tá bom? Se esforça aí com a pessoa, vocês lutam junto aí. Deus ama casamentos e a volta de Cristo irá se consumar com o casamento. Então, não coloque dificuldade no seu casamento, não coloque dificuldade em se casar, porque Deus ama isso, Deus vai prover, Deus vai colocar a mão, sabe? Tenha fé, creia, entregue na mão de Deus e confie no prover dele. Descanse em Deus, porque ele vai prover. Deus ama casamento, gente. É muito lindo o quanto Deus ama casamento. Você vê, assim, vários testemunhos por aí de pessoas que às vezes não tinha nada, que não tinha dinheiro nenhum, não tinha dinheiro pra nada, e ali foi ganhando isso, foi ganhando aquilo, e fez um casamento, a coisa mais linda. Gente, é muito perfeito. Mas lembrem-se disso. O namoro é tempo de conversa, o namoro é tempo de conhecer, pra não chegar lá na frente no casamento e falar: ah, virou outra pessoa. Deixe de mentira. Vocês devem conversar sobre o quê, por exemplo? Propósitos financeiros, o homem principalmente, a mulher também, claro, sem problema nenhum, mas o homem principalmente. Quais planos que ele tem para o futuro? Quais planos que ele tem para poder manter a casa de vocês, para poder manter vocês, para poder ser o chefe, para poder ser o provedor, para poder ser de fato o cabeça da família, né? Cumprir o papel bíblico dele de cabeça da família. Quais são os planos que ele tem para isso? Quais são os propósitos dele com relação a isso? O que ele quer fazer? Ele vai estudar, ele vai empreender, ele vai se especializar em alguma coisa, ele vai trabalhar em tal coisa. O que ele vai fazer para poder sustentar a casa, para poder ser o principal provedor da casa? O que ele vai fazer, né? O que vocês dois vão poder fazer juntos também? Não precisa no namoro você já ter tudo certo, assim, ó, já sei tudo que eu vou fazer. Não, é só uma ideia, sabe? É só para você saber se a pessoa pensa nisso, é só para você saber se a pessoa tem plano disso. Porque às vezes a pessoa, você não conhece ela bem, e quando vai ver é uma pessoa escorona, é uma pessoa preguiçosa, é uma pessoa que não quer fazer nada. Então você tem que saber se essa pessoa vai ser e é uma pessoa esforçada, uma pessoa que busca, uma pessoa que procura, uma pessoa que trabalha, uma pessoa que quer evoluir, uma pessoa que quer crescer, uma pessoa que não quer ficar ali, ó, na mesmice, uma pessoa que não é aquele tipo de pessoa conformista, mas que sonha alto, sabe? Que planeja alto, que quer chegar em lugares melhores, que se contenta com o que tem, tá feliz com o que tem, mas sabe que ainda pode melhorar, entende? Você vai ali descobrir qual é o temperamento dessa pessoa, você vai aprender a lidar com o temperamento dessa pessoa e vice-versa. Você também tem que aprender a lidar com o seu próprio temperamento. O que vocês podem fazer para mudar a característica do temperamento de um dos dois ou dos dois que não agrada ao Senhor, e por aí vai. Vocês vão também buscar qual o propósito de Deus para esse relacionamento de vocês dois. Qual o propósito de Deus unindo vocês dois? Seja num ministério, seja num chamado, em missão. Qual o propósito de Deus colocando vocês dois juntos? O que vocês vão fazer para Deus juntos? E aquilo que eu já falei sobre narcisistas, sobre
abusador, você vai descobrir o caráter dessa pessoa, se essa pessoa é uma pessoa agressiva, se essa pessoa é uma pessoa calma, se ela sabe temperar ali, né, se ela sabe controlar a feminilidade e a masculinidade na medida certa, né? Porque toda mulher tem traços ali de masculinidade, todo homem tem traços de feminilidade. Mas o que tem que prevalecer na mulher, é óbvio que é a feminilidade, no homem é a masculinidade. Então, se a pessoa sabe ponderar essas coisas, e eu não tô falando nem assim, só na questão dos trejeitos. A questão dos trejeitos, se você for parar pra analisar bem, é o menos importante. Mas na questão de que essa mulher é uma mulher que quer tomar o lugar do homem, né, nos deveres, ou o homem é um homem que quer tomar o lugar da mulher nos deveres, são pessoas que querem inverter os papéis, é uma pessoa que quer inverter os papéis, então assim, tem que ter isso muito bem analisado, tem que ter isso muito bem conversado, muito bem definido, para que cada um possa exercer o seu papel dentro do relacionamento e na vida, naquilo que Deus planejou, porque a mulher ela tem que ser feminina e o homem tem que ser masculino. Fim de papo. Então ela é uma mulher que deixa o homem fazer o seu papel de homem, ele é um homem que deixa a mulher fazer o seu papel de mulher. Tem muitas coisas que vocês vão ter que conhecer um do outro. É uma pessoa mais aberta, é uma pessoa mais fechada, vocês são muito contrários, vocês são muito iguais. Como é que vocês vão lidar com isso, sabe? Se vocês se amam mesmo, vocês estão dispostos a lidar com as diferenças, a lidar com as igualdades, tem muita coisa. Então o tempo de conhecer isso, o tempo de estabelecer essas coisas é no namoro. O namoro não é tempo de você se distrair com a atração sexual. O namoro não é tempo de você se distrair com um bom beijo daquela pessoa. O namoro é tempo de você conhecer o interior dela de verdade. O que vai sustentar o casamento de vocês de fato não são as coisas triviais. Quando vocês se dão bem de verdade, todo o resto que não dá certo pode ser consertado. Mas se os princípios forem quebrados, se vocês, quando chegar ao casamento e começarem a morar junto, começarem a viver juntos todo dia e falar assim, nossa, essa pessoa é assim, eu não sabia, e pronto, sabe? Se vocês não tiverem uma boa base, o casamento de vocês vai pro chão, vai pro ralo. Então é por isso que vocês têm que se conhecer muito bem, conversar muito bem sobre tudo, todos os tipos de assunto, né? Planejamento familiar, tem que conversar sobre tudo, para que quando chegue no casamento, a pessoa falar uma coisa e você fala, nossa, eu não sabia disso, não quero mais fulano. Porque eu não sabia que fulano era assim, eu não sabia que fulano pensava assim, eu não sabia que fulano agia dessa forma. Então conheça fulano antes de vocês se casarem, para que vocês se casem da maneira certa e Deus ame o relacionamento de vocês e para que vocês não se divorciem por causa de uma coisa que dava muito bem para ter descoberto antes do casamento. Então, jovem, o relacionamento, o casamento, ele serve sim para poder satisfazer os seus desejos e as suas necessidades carnais, mas não é só para isso, tá? Se você for olhar só para isso, você não vai ter casamento. Se você for olhar só para isso, você não vai ter uma relação boa com aquela pessoa, porque o seu objetivo, o seu foco é um foco errado. O prazer, ele deve ser só uma consequência, sabe? O momento bom ali que você quer tanto, que você deseja tanto, ele deve ser só uma consequência, mas não deve ser o objetivo principal. Tudo bem? Esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. O dia está amanhecendo, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, e eu vou sair para correr, tá bom? Um beijo!